Há um novo projeto de investigação no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, mais especificamente no grupo de Química Biofísica de Proteínas, que devias conhecer. Trata-se de um projeto de investigação focado na terapia de doenças amiloides ou amiloidoses, mais concretamente nas doenças de Alzheimer e dos pezinhos, que são doenças degenerativas progressivas, altamente debilitantes que afetam milhões de pessoas de todas as idades em todo o mundo e que continuam incuráveis. Estima-se que 1 em cada 1000 pessoas morra de uma doença amiloide. Descobertas inicialmente no século XVII, até à data já foram identificadas cerca de 50 tipos de doenças amiloides diferentes, sendo que este número ainda continua a aumentar. Para perceberes melhor em que consiste este projeto de investigação, é importante compreenderes como se desencadeiam as doenças amiloides no corpo humano, mais especificamente as doenças de Alzheimer e dos pezinhos. No caso da doença dos pezinhos, vulgarmente conhecida por paramiloidose, foi descoberta em 1952 pelo médico neurologista e investigador português Corino de Andrade, que a caracterizou como uma nova doença neurodegenerativa e que afetava maioritariamente a população no norte de Portugal. A proteína transthyretina ou TTR, com funções biológicas de transporte e neuroproteção, circula no plasma sanguíneo na forma tetramérica formada por 4 subunidades proteicas e é a principal causa desta patologia. Mutações no gene da TTR alteram a sequência de aminoácidos produzindo monómeros alterados, destabilizando assim o tetrámero livre. Esta destabilização leva à dissociação do tetrámero em monómeros que, por sua vez, adotam conformações anómalas e agregam entre si. Estes agregados proteicos formam estruturas fibrilares, designadas por fibras amiloides, que se depositam maioritariamente no sistema nervoso periférico, levando à neurodegeneração e declínio da função neurológica. Embora a paramiloidose seja considerada uma doença rara e fatal, é mais frequente em determinados países, como é o caso de Portugal, Suécia e Japão. No caso da doença de Alzheimer, descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, é um tipo de demência que afeta adultos de qualquer idade, embora ocorra habitualmente após os 65 anos. É considerado um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que provoca uma deterioração cognitiva e da memória, comprometendo as atividades diárias e originando uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A cada 3 segundos é diagnosticado um novo caso de Alzheimer no mundo e estima-se que o número de pessoas com esta demência triplique nos próximos 30 anos, atingindo cerca de 150 milhões, havendo consequentemente um elevado custo associado para o cuidado destes pacientes. À medida que as células cerebrais vão sofrendo uma redução de tamanho e número, formam-se tranças neurofibrilares no seu interior através da agregação da proteína tau e placas senis formadas pela agregação da proteína beta-amiloide no espaço exterior. Esta situação impossibilita a comunicação dentro do cérebro e danifica as conexões existentes entre células cerebrais, nomeadamente os neurónios. Os neurónios acabam assim por morrer e isto traduz-se numa incapacidade de processar e recordar a informação. Encontrar tratamentos para interromper ou reverter as doenças amiloides tem sido um dos principais objetivos de investigação nas últimas décadas. Milhares de projetos de investigação e centenas de ensaios clínicos falharam na tentativa de encontrarem terapias para estas patologias. Uma das estratégias possíveis para combater as amiloidoses passa por destruir ou solubilizar os agregados proteicos formados e depositados em diversos órgãos do corpo humano, como as tranças neurofibrilares e as placas senis formadas no sistema nervoso central na doença de Alzheimer e as fibras amiloides depositadas no sistema nervoso periférico na doença dos pezinhos. A partir de uma base de dados previamente construída com compostos ativos em destruírem agregados proteicos associados a doenças amiloides, no tubo de ensaio ou em animais de laboratório, um dos grandes objetivos deste projeto de investigação passa por descobrir quais as regras estruturais responsáveis pela interação entre estes compostos e os agregados proteicos-alvo. Uma vez determinadas estas regras estruturais, o uso da inteligência artificial será fundamental, não só para iniciar a procura de compostos mais apropriados para o desenvolvimento farmacêutico e mais ativos em solubilizar os agregados proteicos e tratar estas patologias, bem como recorrer a simulações computacionais para prever o modo como estes compostos interatuam com a proteína-alvo. Depois, mediante os resultados computacionais obtidos, os compostos mais promissores serão testados experimentalmente em laboratório, mais concretamente com agregados amiloides de transthyretina da doença dos pezinhos e beta-amiloide da doença de Alzheimer. Sem o uso destas ferramentas computacionais, o resultado de todo este trabalho traduzir-se-ia num número enorme de compostos que podiam interferir com o alvo, e todos teriam que ser testados experimentalmente, o que custaria uma quantidade enorme de tempo e dinheiro.
O objetivo deste trabalho de investigação será, assim, contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos personalizados, não só para as doenças de Alzheimer e dos pezinhos, mas para todas as doenças amiloides em geral.